Olá, estamos iniciando mais um programa da Fentech TV. Hoje temos a satisfação de estar recebendo em nosso estúdio o Luiz Eduardo Galtério Galo, que é uma pessoa que trabalha, há muitos anos no sindicalismo. Então, a pauta de hoje é falar sobre o sindicalismo, não só no Brasil, como internacional. Galo, é uma satisfação tê-lo em nosso programa e nós passaremos a palavra para suas considerações iniciais. Bom, primeiro agradecer à Fentech a oportunidade de falar diretamente aos profissionais sindicalizados, ao público em geral, e dizer também que nós estamos juntos com a Fentech há muitos anos, conhecemos o movimento sindical dos técnicos na sua profundidade. Tive a satisfação de, quando presidente da CNPL, acompanhar os primeiros movimentos do movimento dos técnicos e, portanto, é um prazer poder contribuir para a difusão do conhecimento deste movimento e a sua inserção no movimento sindical internacional. Muito bem. A nossa primeira pergunta, Carlos, seria até na tua experiência, a tua experiência como sindicalista, que você começou lá nos movimentos estudantis, sindicato, federação, confederação, foi para a Venezuela e etc. A gente gostaria de que você passasse essa experiência para os nossos telespectadores. Bem, eu sou um sindicalista comum e corrente, não tem nenhuma novidade. Como eu, muitos outros companheiros participam do movimento sindical e têm esta oportunidade e esta experiência acumulada. No movimento sindical das profissões liberais não foi muito difícil, não foi muito diferente do que ocorre na maioria do movimento sindical de outros setores produtivos. O Brasil, ao longo desses anos, sempre se inseriu no movimento sindical internacional. De uma forma mais presente antes pelas confederações e depois pelas centrais, e também nós, o movimento sindical das chamadas profissões liberais, também iniciou o seu processo de participação na medida em que fomos atingidos pela globalização. Foi a própria necessidade de estar presente nos eventos internacionais, os convites para participação nesses eventos, que levaram, no meu caso particular, iniciando na Federação Nacional dos Farmacêuticos e depois na Confederação Nacional das Profissões Liberais, fomos levados a essa participação. E eu lembro bem que tivemos desde o início o apoio do movimento dos técnicos, que acreditavam também de que muito da participação internacional era devido a essa necessidade de inserção nossa. Muitos companheiros às vezes não entendem essa necessidade e é por isso que é importante que conheçam o sindicalismo internacional para que compreendam o quão importante é alinhar seu sindicato, sua federação a este tipo de movimento. Como você disse, eu comecei no sindicato, fui para a federação, fomos juntos, eu e você, para a confederação e abrimos espaços para as nossas respectivas categorias, e o movimento sindical dos técnicos pode orgulhar-se de ser um dos pioneiros aqui no Brasil dessa inserção internacional nas profissões liberais. Muito bem, até recordando um pouco a participação, acho que a participação efetiva da CNPL no movimento internacional. Não é dizer que antes de você não participava, mas até participava, mas como ouvinte, como observador, e eu me lembro um pouco da participação efetiva. Eu acho que a participação efetiva da CNPL no movimento internacional se deu na Tunísia, que na tua gestão foi a primeira participação internacional da nossa confederação, da CNPL, foi na Tunísia. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso aí e que na Tunísia você assumiu já uma vice-presidência da UMPL e tal. Falasse um pouquinho sobre a participação também na UMPL.
Na verdade, a CNPL, a nossa confederação, como várias outras entidades sindicais brasileiras, tem participação internacional em diferentes níveis. No caso da nossa confederação, e de certa maneira a FENTEC está agregado a isso também, ela tem participação não só no movimento sindical internacional, como também no movimento internacional das chamadas profissões liberais. O exemplo que você nos traz da Tunísia foi um congresso em que, pela primeira vez, a CNPL participava da União Mundial das Profissões Liberais, no sentido de obter cargo, de participar efetivamente da direção. A CNPL esteve neste congresso, nós assumimos a vice-presidência por 4 anos e no mandato seguinte já tivemos a honra e a oportunidade de, em nome da CNPL brasileira, presidir a União Mundial das Profissões Liberais, que é um outro instrumento de inserção internacional. Esta participação se dava dentro dos limites da organização das chamadas profissões liberais. Mas a CNPL também não se limitou a participar só desse segmento. Nós tivemos participação também em congressos internacionais de todas as categorias de trabalhadores. E aí, você deve lembrar que nós participamos também da filiação da CNPL às organizações sindicais a nível regional e a nível internacional, iniciando pela CLAT, Central Latino-Americana de Trabalhadores, e a Confederação Mundial do Trabalho. Essas filiações trouxeram para nós e para o Brasil em particular uma vantagem muito grande, que era exatamente acompanhar, e esta eu acho que é a mensagem que nós temos que passar neste programa, é acompanhar o que acontece no movimento sindical para ter condições de poder opinar, de poder avançar em relação à legislação que muitas vezes é decidida nesses organismos internacionais. Organizações que tratam de instrumentos e mecanismos que são aplicados a posterior em todos os países. Muito bem, a gente vê a importância, inclusive esse ano nós tivemos a oportunidade de estar juntos na OIT, não é? E eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre a OIT para os nossos telespectadores, porque às vezes as pessoas ouvem muita sigla, como você diz, as letrinhas, não é? E não sabe exatamente o que faz a OIT, a importância que tem a OIT no movimento sindical. A Organização Internacional do Trabalho é o mecanismo, é um dos órgãos da ONU que trata especificamente das relações de trabalho. Ela tem um instrumento tripartite de decisão, ou seja, trabalhadores, empresários de governo, tomando decisões a partir do entendimento entre esses 3 segmentos. E é da OIT que saem as convenções que terão que ser estudadas e aprovadas nos seus respectivos países e que normalmente viram legislação trabalhista ou normas de trabalho nos seus países. Daí a necessidade de nós, seja como FENTEC, seja como CNPL, de participar, de tentar participar ativamente também da OIT. Muito bem. Essas decisões, as resoluções, né, as convenções da OIT, elas não são auto-aplicáveis. Tá? E, por exemplo, nós temos convenções que o Brasil ainda não reconheceu. Você podia citar uma delas, por exemplo? As decisões da OIT se dão, como eu havia dito, a nível de tripartidarismo, ou seja, de 3 posições: governo, trabalhadores e empresários. Ou seja, lá vai a discussão, normas, ideias, elementos que devem ser aprovados depois de discussão permanente
por essas 3 instâncias de poder. Então, não sai uma decisão da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, sem que haja discussão, convencimento e consenso entre governo, trabalhadores e empresários. E por que isso é importante? Porque aí normalmente sai uma convenção que é uma pré-legislação que vai ser levada a cada um dos países que são membros da OIT. Ao chegar nestes países, essas convenções podem ou não ser, como você disse, auto-aplicadas. Elas não são necessariamente aplicadas imediatamente, elas precisam ter a aprovação do governo, quer dizer, o governo aceitá-la, tem que ser transformada em lei, ou seja, isso vai ao parlamento de cada país. No Brasil, necessariamente precisa passar pela Câmara e pelo Senado. Feita esta aprovação, vira uma legislação para o Brasil. Nós temos algumas convenções, a Convenção 87, a famosa Convenção 87, que já tem anos sem ser aprovada, em que todos os anos o Brasil justifica junto ao OIT porque não a aprova. Justifica que não a aprova porque na Constituição brasileira já está ali inserido, no artigo 8º, toda a regulamentação que foi, que é o conteúdo desta convenção, ou seja, liberdade de organização sindical. Então, como nós temos liberdade de organização sindical prevista na nossa Constituição, até hoje nunca se avançou na aprovação desta convenção em particular. O outro exemplo mais recente é a convenção que trata do trabalho doméstico, ou seja, o trabalho dos empregados domésticos. Foi uma decisão que durou, uma discussão que durou quase 4 anos na OIT, que foi finalmente aprovada, virou convenção, o Brasil aprovou essa convenção, aprovou a lei e ainda falta alguma coisa para ser regulamentada. Essa é uma prova de que as decisões internacionais têm impacto aqui no Brasil. Muito bem, vamos a um breve intervalo e voltaremos a seguir com a entrevista com o companheiro Eduardo Galtério Galo. Reiniciando o nosso programa, continuamos aqui a conversar com o nosso companheiro Luiz Eduardo Galtério Galo. Galo, nós estamos falando sobre a OIT e nós sabemos que por algumas vezes você fez um pronunciamento. Aliás, da nossa confederação, você é o primeiro a fazer um pronunciamento na OIT. Nós vamos saber dessa experiência. Na verdade, naquela ocasião, isso é uma tradição dentro da conferência da OIT, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, se reúne anualmente numa grande conferência, final do mês de maio, início do mês de junho, em Genebra, na Suíça, e nesta conferência são discutidas ao longo de 2 semanas e alguns dias mais, todos os grandes problemas relacionados ao mundo do trabalho. E também se dá a oportunidade, dentro da conferência, de que os ministros de trabalho e as representações de trabalhadores e empresários se manifestem. Também tem oportunidade de se manifestar ali as organizações internacionais que têm assento na ONU e que têm o status de consultor junto à ONU e, por via de consequência, junto à OIT, que é o caso da nossa União Mundial das Profissões Liberais. Enquanto presidente da União Mundial, nós tivemos a oportunidade, em 3 anos, de fazer um pronunciamento. E naquelas ocasiões, nós ressaltamos a importância das profissões liberais e, por via de consequência, das profissões universitárias e técnicas no mundo do trabalho a nível internacional. E foi nessa linha que, ao longo desses anos, nós fizemos o nosso pronunciamento, levando o nome do Brasil, levando as profissões liberais para esse mecanismo de discussão.
porque e sempre chamamos a atenção de que esse sistema tripartite já não é a realidade atual do mundo do trabalho, em que trabalhadores, aqueles que têm relação formal de emprego, empresários e governo decidem tudo sobre as relações de trabalho. Há um forte grupo que não se enquadra exatamente neste exemplo. E aí estão as profissões liberais e está todo o mercado informal de trabalho, no qual estamos inseridos enquanto profissionais e técnicos. E nós ressaltamos, e numa ocasião, inclusive, chegamos a pedir que o sistema tripartite fosse repensado para que nós tivéssemos uma quarta pata, um quarto pé desta mesa, que teria então 4 representações, sendo as ONGs e todo o mundo do trabalho que não se enquadrasse nessa situação. Mas o sistema tripartite é mais forte, ele permanece e parece que ele ainda terá longa vida na OIT. De qualquer maneira, esses famosos 5 minutos de glória trouxeram para a representação das profissionais, e continuará sendo assim, um momento de pronunciamento dentro do órgão mais importante do mundo do trabalho a nível internacional. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho das nossas organizações, né? CNPL, Fentec, Sintecs, etc. Bom, a CNPL agora, parece que ela está fazendo um trabalho, uma inserção maior no movimento sindical, né? E como você diz, né, são umas sementes que foram plantadas e hoje está próximo de colher alguns frutos. Então isso já vem de longa data, mas agora é que está dando esse start da participação internacional. E nós gostamos da tua observação sobre essa participação efetiva da CNPL, e você como o assessor internacional da CNPL, falasse alguma coisa sobre essa participação. De fato, nós temos que nos dar conta, né, de que as nossas entidades não começaram conosco. É um pouco de humildade para entender que há todo um processo histórico de evolução, de trabalho, de companheiros que nos precederam. O Movimento Sindical dos Técnicos, nos seus 35 anos, a CNPL, nos seus 60 anos. É evidente que companheiros que nos antecederam também trabalharam nesse sentido de conquistar espaço. Primeiro a nível regional, depois a nível nacional e, por último, esta inserção a nível internacional. No caso da CNPL, e acompanhada em muitos momentos pela própria Fentec, já no início da atividade do Movimento Sindical dos Técnicos, a CNPL conseguiu espaço, primeiro aqui nas Américas, com a CLAPU, a Confederação Latino-Americana das Profissões Liberais, depois com as nossas filiações, a CLAT e a CMT, a Central Latino-Americana de Trabalhadores e a Confederação Mundial do Trabalho. E a partir daí, nós conquistamos um espaço que hoje nos faz ser a única confederação brasileira filiada à maior central sindical internacional. Isso traz para o movimento sindical das profissões liberais e técnicas uma responsabilidade muito grande, porque nós somos, ao mesmo tempo, a menor filiada no Brasil, mas somos a maior entidade representativa das profissões liberais no mundo inteiro. Esta representação, portanto, nos dá uma responsabilidade aqui no Brasil e nos separa um pouco, realça a participação da confederação no seio das demais confederações e nos iguala, em termos de filiação internacional, às centrais sindicais brasileiras que têm filiação internacional. No caso específico da CSI, Confederação Sindical Internacional, são 4 as filiadas brasileiras: a CUT, a Força Sindical e a UGT e a CNPL.
Portanto, nós estamos nesse patamar a nível de igualdade com as 3 maiores centrais sindicais brasileiras. Isso é resultado de um trabalho anterior e é também resultado da perseverança, principalmente agora, este último ano, com a presidência do Carlos Alberto e você na primeira vice-presidência, na área internacional, de uma inserção que nós não tínhamos, um reconhecimento que nós não tínhamos. Isso é fruto de trabalho e é fruto dos resultados obtidos no interior da própria entidade, ou seja, do trabalho que se faz junto às nossas bases. Muito bem. Falando um pouco da organização dos técnicos, eu sei que você conhece, eu gostaria que você explanasse para os nossos telespectadores esse trabalho desenvolvido, né, pelos profissionais de nível técnico, através dos seus sindicatos, dos seus Sintecs e da FENTEC. Na verdade... Só fazendo um parênteses, a CNPL participou da fundação da FENTEC com o Zoilo. Certo? Em 89, quando nós fundamos a FENTEC, o Zoilo era secretário, veio participar da fundação, e depois o Zoilo veio a ser presidente e posteriormente você. Na verdade, os nossos movimentos, eles caminharam juntos. Quer dizer, o movimento dos técnicos, até chegar à fundação da FENTEC, esse trabalho de reunião dos sindicatos dos técnicos em torno da FENTEC, a filiação à CNPL, o reconhecimento de parte do movimento sindical do movimento dos técnicos, tudo isso foi fruto de um trabalho de integração, de um trabalho forte, realizado num período em que o nosso sindicalismo sofria bastante em função de recém-saído de uma ditadura, enfrentando uma nova Constituição, enfim, um processo histórico rico, mas ao mesmo tempo diferente dos dias de hoje e com muitos desafios naquela época. E nós, e eu posso dizer nós, profissionais, técnicos, fomos vitoriosos em conseguir essa inserção e essa participação. Não era fácil fazer entender à nossa base de que nós não deveríamos ficar restrito às nossas filiações e à nossa atividade só a nível nacional, de que havia um campo a ser explorado, um campo de participação, e fomos colher exemplos em outras organizações, em outros países, que nos incentivaram, inclusive, a participar e que buscaram, com a filiação das organizações de técnicos e das organizações de profissionais liberais, um crescimento aqui no Brasil também, ou seja, uma reciprocidade de participação. E essa atividade deu certo. A FENTEC conseguiu formar a Organização Internacional dos Técnicos, a realizar os chamados CONSIG, os Congressos de Sindicalismo Global, que chamou a atenção, inclusive, das organizações internacionais sindicais existentes à época, que ficaram preocupados com o crescimento do chamado sindicalismo global. Esses eventos foram um sucesso, integraram técnicos e profissionais e não pararam de crescer, chamando a atenção para o fato de que nós existíamos como categoria diferenciada, como profissionais que tinham a capacidade de se organizar e de se sindicalizar e representar não só a nível nacional, como a nível internacional os profissionais da base. E essa iniciativa da FENTEC em relação aos chamados Congressos de Sindicalismo Global e a da CNPL de inserção traz frutos hoje, que é este reconhecimento que nós falamos anteriormente, das demais centrais e das organizações internacionais em relação à FENTEC, à OITEC e a participação da CNPL nas entidades sindicais internacionais. Bem, a CNPL participou da fundação da OITEC através do diretor Rossi. O Rossi esteve presente na fundação da OITEC em Montevidéu e no primeiro congresso
no primeiro congresso da OITEC, onde eu fui eleito o primeiro presidente da OITEC Internacional. Aconteceu em Assunção e lá estava o nosso saudoso Regis participando do congresso, também representando a CNPL. Então a CNPL sempre nos acompanhou nesse movimento internacional. Muito bem. Assim, uma breve observação, né? Precisa dizer um pouco para a gente como é que está a relação, né, hoje, sindicatos com o Ministério Público, essa coisa toda que anda por aí, sim, bem rapidamente. A CNPL também tem conseguido um contato forte, permanente, com o Ministério do Trabalho e com a Procuradoria do Trabalho a nível nacional. Isso nos traz informações, isso nos traz condições de poder estar presente e opinar em determinadas situações que dizem respeito à atividade profissional nossa. O Ministério Público do Trabalho tem interferido muito na questão da criação de sindicatos, da representatividade, do próprio mercado de trabalho. E essa relação com o Ministério Público do Trabalho só nos traz benefícios, no sentido de que tenhamos essa informação e que possamos interferir em determinadas decisões que pareçam equivocadas do ponto de vista da organização sindical. Porque nem sempre aquilo que parece estar, digamos, correto no mundo do trabalho está totalmente de acordo com a visão que sai do movimento sindical. O formalismo, a atividade, a representação do Ministério Público do Trabalho enquanto cumprindo a sua atividade, ele tem que defender os direitos da sociedade. E nós temos o dever de defender os direitos dos sindicalistas frente a essa mesma sociedade. Muito bem, agradecemos aqui a tua participação e encerramos mais um programa FENTEC TV. Muito obrigado.